Esse vídeo tá foda de gravar, hein? Nossa, deve ser a quarta vez que eu tô gravando aqui. Eu já tinha gravado 15 minutos, mano. Mas vamos embora, agora vai. Esse projeto aqui, rapaziada, para mostrar o Vibe Code, o que acontece? Eu tenho um projeto que ele serve para automatizar a criação de uma máquina virtual e instalar uma aplicação. Eu tenho uma aplicação que roda numa máquina virtual e a cada 30 dias eu tenho que criar uma máquina nova e reinstalar a aplicação e fazer e puxar as configurações da aplicação na máquina anterior e passar para a nova, né? E é um projeto que já está bem avançado, basicamente ele está funcional, né? E aí qual que é a etapa atual do projeto, né, que eu estou fazendo? Eu estou centralizando a configuração. Porque, por exemplo, se eu vier aqui, ó, no meu VS Code aqui e vim aqui na parte, tem muito, deixa eu conseguir mover isso aqui, não consigo. Caralho, o bagulho tá bem em cima do negócio, tomando tudo, vou fazer aqui assim, ó. Tá vendo? Esse aqui é meu arquivo de configuração, deixa eu ver se eu consigo reduzir mais ainda. Não consigo, e aqui, um pouquinho mais pra cá não consigo. Bom, vou aqui no dedo mesmo. Que nem, por exemplo, essa linha aqui, ela indica aonde está o arquivo VHDX. O arquivo VHDX é imagem, não é uma imagem, não é imagem, né? É um disco virtual, né? Como é que eu crio uma máquina virtual? Automatizando esse processo, né? Eu vou lá no script, né, no código, e falo assim, ó, cria uma máquina virtual usando esse disco. Porque eu poderia usar disco nenhum, né? Mas por que eu uso um disco? Porque esse disco ele está preparado, né? Ele já tem nesse disco, ele já tem, por exemplo, a aplicação que eu quero instalar, já tem algumas configurações ali próprias que a máquina virtual, assim que ela ligar, ela vai rodar, já tem uns códigos lá, já tem alguns códigos lá. Então, mas enfim, aí aqui nesse arquivo de configuração que ele roda no servidor, né? Eu tenho aqui onde está o disco, né? Se eu pegar esse projeto e levar para outro lugar, que aqui é o ambiente de teste, se eu pegar esse projeto e levar para o ambiente de produção ou levar para outro lugar, eu tenho que alterar o caminho dessa imagem, vai ser em outro lugar. E assim, tem um monte de configuração, Parece que tá faltando coisa aqui, né? Porque o code ficou mexendo pra caralho aqui. Se é impressão minha, está faltando coisa aqui. Acho que é só impressão minha só. Enfim. E aí o que acontece? Qual que é o desafio, né? Porque assim, beleza, eu tô no servidor, meu servidor roda um Windows 11, né? Tem um Python instalado, consigo usar um PowerShell com uma versão mais recente, né? Só que a aplicação ela roda no Windows 7. Lá no Windows 7, a versão do PowerShell é muito antiga, não dá para atualizar, não dá para instalar Python, né? E aí com o Python, o que eu consigo fazer? Eu tenho que nem aqui, eu tenho um arquivo de configuração, e aí tem as configurações gerais, mas quando você vem aqui, por exemplo, cadê aqui, ó? Aqui, por exemplo, ó, aqui é uma variável de usuário e senha. Esse usuário e senha, ele não está salvo aqui no arquivo de configuração. Ele é pego num arquivo um arquivo .env, né? Que é uma forma de você salvar as credenciais de forma segura. Assim, atualmente, né? Porque é ambiente, primeiro que aqui é um ambiente de teste, né? Isolado, não tem acesso externo. Lá no ambiente de produção também ele é um local fechado, né? Mas eu ainda não sei como é que faz na prática, porque se o arquivo .env está aqui, tá ligado? Se alguém tiver acesso à minha máquina e abrir o arquivo, ele vai ter acesso às informações sensíveis, né? O usuário e senha da aplicação, o usuário e senha da máquina, vai ter acesso às credenciais Gmail que eu uso para fazer o disparo de e-mail. Então, eu acho que por cima, assim, que aí eu teria que pegar esse .env e subir na memória, e aí quando o código rodasse ele olha na memória, mas não ia ficar salvo em arquivo, entendeu?
Que o objetivo do arquivo .env é esse, é você não... E outra, e aqui cadê o gitignore? Esse projeto, ele em algum momento, né, tem umas 79 interações aqui para fazer, mas em algum momento esse projeto eu vou... Ele já tem esse projeto no GitHub, né? Mas em algum momento eu vou sinkar com ele. E o gitignore ele serve para você excluir arquivos que... Ou arquivos sensíveis, né? Que nem o .env aqui. O meu projeto lá na nuvem não vai ter não vai sincronizar o meu .env aqui na máquina, entendeu? Não vai estar publicado lá, porque acho que eu não vou deixar público o projeto, mas enfim, eu coloquei o padrão aqui. Mas enfim, o que eu quero dizer é que aqui no servidor, né, onde eu rodo Python, onde ele vai lá e cria a máquina virtual, eu tenho o Python mais recente, eu tenho aqui o PowerShell mais recente, enfim, eu tenho um leque de possibilidades para fazer o que eu preciso. Mas na máquina virtual, Windows 7, onde roda a aplicação, não tem. Então lá eu não consigo usar o Python, eu não consigo usar um arquivo de configuração, eu não consigo usar o .env, porque é específico do Python. Existem algumas variações para o Windows, mas enfim, é um pé no saco. E aí como é que foi que eu resolvi a parte de centralizar a configuração? A parte do servidor ok, né? Eu tenho os arquivos aqui, ó, aqui do lado esquerdo. Alguns desses arquivos, outros eles são gerados no próprio projeto, mas a maioria desses arquivos são os arquivos necessários para o projeto funcionar, né? E aí, o que eu pensei aqui? Eu vou criar um arquivo um arquivo em Python no meu servidor, que ele vai gerar os arquivos necessários para a máquina virtual. Se eu vier aqui, ó, em payloads, todos esses arquivos aqui são os arquivos que ficam que vão ser baixados. Alguns já estão na máquina virtual, a imagem lá que está preparada no disco virtual que está preparado, mas só estão os arquivos necessários lá. Inclusive os arquivos que estão necessários são esses aqui, ó, que eu tirei print. Aqui, tirando esses pontos, esses que não tem extensão, que é TXT, porque esses são os logs, né? Cada rotina que roda, ela cria um arquivo de log com a informação lá, que aí depois o meu projeto ele vai mandar um e-mail com um progresso, né? E aí ele fala onde parou, o que deu, o que não deu, mas enfim. Então, esses arquivos em azul aqui são os arquivos em PowerShell, esses arquivos que tem a engrenagem são os arquivos BAT, que são uma forma de rodar alguma rotina no Windows que eu achei mais fácil usar BAT em vez de usar PowerShell. E esse XML aqui é para você criar uma tarefa agendada. Mas enfim, eu não vou ficar explicando o projeto inteiro porque o bagulho é gigantesco, né? Mas enfim, esses aqui são os arquivos que já estão na máquina preparada. E assim, eu vou ter que atualizar o projeto, né? Porque vai ter alguma atualização aqui. Mas esses arquivos são os arquivos principais. Esse arquivo final aqui, esse update, é um arquivo que eu posso rodar ele e ele atualiza lá o que é necessário, entendeu? E depois o próprio projeto em si ele roda um arquivo em PowerShell setup que ele vai lá e baixa todos os arquivos dos payloads. Mas, cara, puta que pariu, voltando aqui, por isso que eu acho que eu tinha que fazer um mind map, né? Antes de gravar o vídeo, porque a gente tá em 8 minutos aqui. Enfim, então, qual que é a ideia atual, né? Centralizar as configurações, porque senão, se eu mudar o projeto de um lugar para o outro, eu teria que alterar todos esses caralho aqui, meu Deus, cada um desses, né? E aí como é que eu resolvi na parte do PowerShell? Como é que eu crio os arquivos em PowerShell que serão usados na máquina virtual? E eu tenho um arquivo gerador, que é esse aqui que está aberto, né? Aí esse arquivo aqui, ele vai puxar um template, né? Vamos pegar um template aqui. Deixa eu ver. Cadê aqui? Ponto template. Esse aqui é um arquivo PowerShell template. Tá vendo aqui, ó? No lugar de arquivo, ele tá target file. No lugar de configuração, config model. Ou seja, variáveis que, e depois eu tenho que revisar se ele não esqueci, que nem aqui na parte do timeout, eu gostaria de ser uma variável, porque na configuração a minha máquina aqui é um Windows
11, placa nova, DDR4, SSD, NVMe. Então ela roda bem liso, tá ligado? Só que lá no ambiente de produção não vai rodar tão liso. É um servidor grande, parrudo, né? Sei lá, tem 2 TB de armazenamento, sei lá, 32 GB de memória, mas é DDR3, entendeu? E, enfim, então ele é mais lento. Então essa parte de timeout eu vou ter que revisar aqui para poder centralizar essas variáveis de timeout, porque provavelmente eu vou ter que aumentar o tempo de timeout nessas rotinas para eu poder, porque se não funcionar com que nem timeout de acho que 1800 segundos é quanto tempo, hein? 1 minuto? Sei lá, cara, tô burro, mano. Isso que eu sou de exato, né? 1800 segundos dividido por 60. Meia hora? Nossa. Não. 1800. Caralho, tá certo isso aqui? Não. 1800 segundos. Acho que fiz 1800 segundos dividido por 60. Meia hora? Caralho. Enfim. Caralho. Bizarro isso daí. Mas enfim. Esse aqui é um arquivo template. Então o gerador ele vai pegar um arquivo de template e com esse template ele vai criar o arquivo final. Como é que ele faz o arquivo final? Tipo assim, o gerador pai, ele vai puta, mas é difícil explicar isso aqui, né? É muito abstrato, né, mano? Como é que o gerador como é que o gerador funciona? O gerador, tudo que ele precisa, que são variáveis que eu tenho elas podem mudar de ambiente para ambiente, ou são credenciais que podem mudar também de lugar para lugar, né? Enfim, o gerador ele vai pegar do arquivo de configuração. Se eu vier aqui, não tá vendo aqui, ó, aqui em cima, ó, do arquivo de configuração, que é o config.py, ele vai importar tudo. Então aqui nesse target file, ele vai, tá vendo aqui, ó, target file é o base. Se eu vier aqui no, mano, como é que move essa merda? Que bagulho chato, hein, mano? Atimar módulo do sistema de auto. Caralho, que bagulho chato, velho. Aqui, ó. Vamos dar uma pesquisa aqui, ó. Base. Tá vendo? O gerador, ele tem lá, ele vai fazer uma rotina que precisa da pasta raiz do projeto. Essa aqui é a pasta raiz do lado da máquina virtual. Então, essa informação no arquivo gerador não tá centralizado no arquivo gerador, centralizado no arquivo de configuração, entendeu? Então ele pega essa variável da configuração, porque assim, o arquivo de configuração é uma matriz central. A única coisa que não está no arquivo de configuração são as informações sensíveis que está no ponto .env, que é onde tem as credenciais, né? Ou enfim, onde tem informações sensíveis, que elas não devem ser sincronizadas com o GitHub, enfim, tem que ser protegidas, etc. Então o gerador ele pega essas informações do arquivo de configuração, né? E aí ele pega um template. E aí que nem aqui target file, vou pegar aqui, ó, vamos pegar target file. Puta, que esse target file, deixa eu pegar uma outra, se tem alguma outra mais, config model. Vamos pegar aqui config model. É que o target file ele usa duas variáveis, né? É muito abstrato para ficar explicando. Aqui, ó, config model. Tá vendo? Essa variável aqui, config model, assim, ele vai pegar o template, ele vai injetar no lugar desse underline config model aqui, ele vai injetar o que está aqui. Isso aqui é o que? É essa variável aqui, ó, config model. Se eu vier em arquivo de configuração, cadê aqui? Arquivo de configuração. Aqui, ó, é esse valor aqui. Então, o que acontece? É o config child psm1, né? O que acontece? Esse arquivo o gerador, ele vai criar um arquivo que esse template aqui, ó,
ele vai criar um arquivo com o mesmo nome, só que um arquivo PowerShell. E aqui, o arquivo original, ele vai estar com o config PS1. Deixa eu ver se o Claude rodou certo. Digit Monitor Send Keys, né? Vamos ver aqui. É esse cara aqui, tá vendo? Esse aqui é o template, né? Ó, target file. Cadê? O config modo aqui, né? Config modo. E esse aqui é o arquivo criado. Tá vendo aqui, ó? Config child do PS1 e aqui isso aqui. Porque imagina se imagina que eu movo esse projeto para uma outra máquina virtual e lá por um acaso em vez de C é D aqui. Imagina eu ter que ajustar tudo isso daí. Não, cara, eu vou aqui no config py. Aqui, ó. Eu vou aqui no config py e altero, cadê aqui? C scripts. Eu venho aqui e altero do C pro D. Que imagina, tipo, eu pego esse projeto e mando para outro lugar e lá é um ambiente diferente. Aí, antes de eu rodar o projeto, eu ajusto todas as minhas configurações aqui e depois entro lá. Eu não vou abrir o arquivo Wave aqui que tem informação sensível, apesar que é um ambiente de teste, mas enfim. E aí eu faço todos os ajustes necessários como se fosse uma instalação, entendeu? Até pensei em criar um código para instalar, que aí ele vai falar qual que é, onde está a máquina, a imagem, onde está isso, onde está aquilo, etc e tal, entendeu? E caralho, tá. Eu espero que seja. Senão eu não vou gravar de novo não. Se não rodar o vídeo e o áudio aqui, eu não vou fazer de novo. Mano, que bagulho chato aqui, mano. Pera aí. Tô tentando pegar a barrinha da horizontal aqui. Nossa, pai. Aqui, essa barrinha do caralho aqui. Tá vendo? O template criou certinho, entendeu? E aí, essa configuração aqui, ela vai ser baixada na pasta de uploads, entendeu? Que mais aqui que eu tenho que falar? Então, tá. E aí eu vou agora dar o exemplo aqui que essa estrutura, primeiro eu cheguei nessa lógica, né? Comecei a fazer a estrutura usando o ChatGPT mesmo. Inclusive tá aqui, ó. Cadê o ChatGPT? Aqui, ó. Essa aqui é a conversa com o ChatGPT, a original, né? Que eu tava fazendo os testes lá com os templates, etc e tal. E fazendo eu manualmente, eu criava o arquivo de template, eu ajustava o arquivo de configuração para caso alguma variável do template não existisse. E depois eu pegava essa parte da informação e colocava no arquivo gerador. Porque, de novo, o arquivo gerador, ele vai gerar um arquivo usando um template. E como é que ele vai criar o arquivo original? Ele vai pegar as informações do arquivo de configuração e do arquivo Env e vai injetar e vai criar um arquivo original usando o template. Enfim, aí eu tava fazendo isso daqui. E aí quando eu fiz, sei lá, fiz uns 5 arquivos, uns 6 arquivos, eu falei, pô, mano, tem mais uns 10 para fazer, mano. Aí que eu vim aqui no ChatGPT, eu pedi para ele criar um prompt para mim do que a gente estava conversando, porque esse aqui é o último chat que eu estava falando com ele sobre esse negócio. Instalei, esse aqui é o Claude Cowork, que ele roda na máquina, né, mas eu não estou usando para isso aqui, né. Aí eu fui lá eu vim aqui no VS Code, instalei o plugin do Claude. E acho que não sei se eu comentei nesse vídeo que aqui, ó, esse aqui é o meu VS Code, né? Cadê aqui, ó? É a minha aplicação do VS Code, se assim. Caralho, filho da puta. Tá bem em cima do negócio. Aqui, ó. Esse aqui é o meu VS Code, tá ligado? É onde eu tô mexendo no projeto. Só que o meu projeto, aqui eu tô gravando no meu notebook, mas o meu projeto está dentro de uma máquina, de um desktop. Tá vendo? Aqui, ó. Esse aqui é o meu desktop. Aqui eu tô acessando minha máquina, meu desktop
meu desktop, que é como se fosse um servidor, né? Então, o meu VS Code ele tá acessando os arquivos e eu tô visualizando, alterando, mexendo neles via acesso remoto usando SSH. Eu tenho o SSH configurado lá no meu desktop e aí eu faço meu VS Code se conectar na minha máquina através dele. E aí, até por isso que eu usei eu preferi instalar o plugin do Cloud aqui, porque aí o Cloud ele se aproveita, ele se aproveita do merece aqui, mano. Ele se aproveita do da conexão do meu VS Code para ter acesso aos arquivos em uma máquina remota, entendeu? Porque se eu, que nem, aqui eu tenho o Cloud, o Code Core, tanto faz, mas ele está instalado na minha máquina, né? Aqui no meu notebook. Se eu precisar mexer em alguma coisa remota, como é que ele ia fazer? Eu ia ter que, não sei se dá, mas o Cloud instalado na minha máquina teria que se conectar via SSH na máquina remota, né? E se mesmo que conectasse, como é que eu ia fazer? Eu ia usar o Cowork lá e aqui é mais fácil junto com o VS Code, né? Mas enfim, deixa eu fazer o vibe code final aqui, ó. Repeat last showcase. Vamos ver se ele vai entender. É que eu já gravei esse vídeo antes, né? Eu tinha pedido pro Cloud criar uma pastinha só para mostrar como é que é, tipo, quando eu faço alguma coisa, ele fala assim: ah, Rafael, tá vendo? Ele entendeu. Ele vai criar. Não, filha da puta, tá ligado? Ele já criou direto. Prompt me for. E eu tô fazendo aqui em inglês, mas acho que roda em português também. Aqui, ó, tá vendo? Porque qual que é a interação do Cloud, né? Eu vou pedir para ele fazer alguma coisa, né? E aí ele vai falar, cara, vou fazer, e aí ele pede para mim, pode fazer, ou não faz, ou faz outra coisa, tá ligado? Cerebrate é foda, hein, mano? Cerebrate. Ó, escrever o arquivo FAN3. Porra, ele criou de novo. Porra, mano. Filha da puta, mano. Mas enfim, porque daí ele deveria. Dependendo da interação, ele vai mostrar assim: ó, Rafael, eu vou usar o comando tal. Tipo aqui, ó. Cadê aqui se eu consigo subir no chat aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele perguntou pra mim, é que depois que o prompt você seleciona o prompt, ele não pergunta mais. Ele falou assim: Rafael, eu vou dar o comando mmkdir, que ele vai criar uma pasta, ele dá o caminho inteiro aqui, ó. Se eu der um copiar aqui, ó. Der um copiar e colar, tá vendo? Esse é o comando inteiro, ó. Criar pasta, e aí ele dá o caminho todo e a pasta onde ele vai criar. Agora, onde é que ele criou esse fan3 aqui? Se ele criou o mesmo caminho, deixa eu ver aqui. Cloud Generator, Bugs Folder, ó, fan3. Vibe leve é foda. Não sei nem que porra que ele fez aqui, cara. Deixa eu rodar, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Cara, é chatão, hein? Vamos ver. Python fan3. Ele criou qualquer merda ali só pra testar, tá ligado?
Nossa, cara, 25 minutos, meu Deus, mano. Só, se você chegou até aqui, fala hashtag cala a boca, procrastinação, prolixo, sou amigo de verdade, sei lá, acho que ninguém vai meter essas hashtags não, mas beleza, isso é louco.